Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de inglês comigo, Teacher Wesley. Se você é aluno de sexto ano, essa aula é para você. Mas se você é aluno de sétimo, oitavo ou nono ano, fica aí porque essa aula também pode ser como revisão. Hoje nós vamos falar sobre Classroom English, ou seja, algumas expressões que a gente usa em salas de aula de língua inglesa para facilitar a nossa vida. Mas antes de começar esse novo assunto, nós vamos resolucionar o desafio da aula passada. Na aula passada, eu pedi para que vocês soletrassem cada uma dessas palavras que estão em inglês. As palavras foram purple, they, mother, Japanese e nine. Então vamos começar a soletrar cada uma delas e vamos ver se vocês fizeram esse exercício de casa, que foi um grande desafio, acredito. Vamos começar pela palavra purple. Então, como é que eu soletro a palavra purple? Dá uma olhada. P, U, R, P, L, E. Vamos para a próxima palavra. They. T, H, E, Y. Mother. M, O, T, H, E, R. Japanese. J, A, B, A, N, E, S, E. E por fim, a palavra nine, 9. N, I, N, E. Tenho certeza que vocês conseguiram fazer isso com uma grande excelência. Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. A nossa primeira expressão que vamos aprender é How do you spell? Mas, nossa, o que será que deve ser How do you spell? How do you spell? Você usa em situações em que você não sabe a palavra, como se escreve, e daí você precisa aprender a escrever essa palavra. Às vezes, letra por letra. Quando eu pergunto How do you spell, eu estou perguntando como se soletra. Daí, a gente vai usar o assunto da aula passada, que nós aprendemos sobre alfabeto. Por exemplo, How do you spell nine? Então, nesse caso aí, eu tenho uma palavra nine e eu vou soletrar letra por letra. Assim como a gente fez no desafio de agora. Então, vamos dar uma olhada nessa situação. Eu tenho aí duas pessoas, o professor e o aluno, certo? E daí o aluno pergunta para o professor, How do you spell nine? E daí o professor diz, It's N-I-N-E. Percebam que quando eu pergunto How do you spell, eu estou pedindo para soletrar. E abaixo a resposta, quando eu digo It's nine N-I-N-E, ele está soletrando. Então, podemos perceber que, quando eu pergunto How do you spell, logo após How do you spell, eu coloco a palavra que eu sei falar em inglês, mas eu não sei como é que se escreve, certo? Ou seja, eu vou utilizar aqui a palavra que eu sei falar, mas que eu não sei escrever. E, para a resposta, eu tenho it's, né? E daí eu soletro essa palavra como nós vimos no exemplo da situação anterior. It's nine. It's N-I-N-E. Certo? Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. Nessa situação, eu tenho How do you spell purple? E daí eu tenho uma resposta. It's P-U-R-P-L-E.
U-R-P-L-E. Percebam, cada letra por letra. Próxima situação. How do you spell Silva? Nesse caso aí, a gente já tem uma situação diferente, né? Silva geralmente é um sobrenome. E a gente já viu algumas situações dessas acontecerem, né? Quando, por exemplo, alguém liga e pergunta qual é o seu nome, mas não sabe como se escreve o seu nome, né? Então, esse é um caso que a gente utiliza muito a questão do spell, né? Vamos dar uma olhada nesse exemplo. How do you spell Silva? E daí a pessoa diz, it's S-I-L-V-A. Vamos dar uma olhada agora na nossa próxima expressão. How do you say? Quando é que a gente usa esse how do you say? How do you say a gente usa quando a gente não sabe uma palavra em inglês, a gente sabe a palavra em português, mas a gente não sabe dela em inglês e gostaria de saber da tradução dessa palavra. Como, por exemplo, how do you say cachorro in English? Né? Então, vamos dar uma olhada no exemplo a seguir. How do you say cachorro in English? It's dog. Então, no começo, lá em cima, na primeira situação, eu tenho a pessoa perguntando how do you say cachorro, no caso, cachorro está em português, né? How do you say cachorro in English? E abaixo a pessoa está dando a resposta. It's dog. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui, ó. How do you say? E daí você coloca a palavra em português que você não sabe o significado dela em inglês. E abaixo você diz it's e a palavra em inglês. Vamos dar uma olhada nessa situação. How do you say Itália in English? It's Italy. Então percebam que há uma diferença entre how do you spell, que é quando eu quero soletrar, né, letra por letra, e how do you say in English, quando eu não sei uma palavra em inglês e daí eu gostaria de saber a tradução dessa palavra. Vamos dar uma olhada nessa próxima situação. How do you say janela in English? It's window. Mais uma vez, a palavra está em português, né? How do you say janela, que está em português, in English. E it's window, que é justamente a palavra em inglês para janela. Certo? Então, vamos dar uma olhada nessa diferença mais uma vez. How do you spell window? Né? É uma nova palavra, eu não sei. Eu gostaria de aprender, além de dizer a palavra janela em inglês, eu também gostaria de aprender a escrever essa palavra. Daí eu pergunto, how do you spell window? It's W-I-N-D-O-W. How do you say algodão in English? It's cotton. How do you spell cotton? It's C-O-T-T-O-N. Nossa, mas o que quer dizer esse double T? É justamente quando eu tenho duas letras que estão juntas e que elas são iguais, como por exemplo nessa situação aí do algodão em inglês, cotton, que eu escrevo com dois T's. Então, nesse caso, eu coloco C-O-double-T, ou seja, duas vezes o T, double T-O-N. Dá uma olhada nesse próximo exemplo. How do you say maçã in English? It's apple. How do you spell apple? It's A-double-P-L-E. Vamos dar uma olhada nessa próxima situação. What's your name? My name is Jake. How do you spell it? Quando eu pergunto how do you spell it, eu estou perguntando, fazendo menção ao nome, no caso Jake.
e daí ele vai fazer o spelling, ou seja, ele vai soletrar o nome dele. It's J-A-K-E. Vamos dar uma olhada nesse próximo exemplo. What's your surname? My surname is Menezes. How do you spell it? Nesse caso, com relação ao sobrenome. It's M-E-N-E-Z-E-S. Vamos dar uma olhada agora no nosso desafio de hoje. Para o desafio de hoje, eu preciso de duas coisas com relação a vocês, alunos. A primeira pergunta é, how do you spell your name? E a segunda, how do you spell your surname? Então, dá uma lembrada em todas as letras em inglês para que vocês possam soletrar tanto o seu name quanto o seu surname. E eu vejo vocês todos e todas na próxima aula para a gente responder a esse desafio. Bye, bye!